Olá, tudo bem? Esse é o Nós na História e o personagem da Bíblia que vamos conhecer hoje é Tiago. E como no Novo Testamento existem vários Tiagos, eu resolvi contar para vocês no início desse vídeo quem não é o nosso personagem de hoje. E ele não é o Tiago, irmão de Jesus. Sim, depois que Maria teve Jesus, ela e José construíram a sua família e tiveram vários filhos, entre eles um Tiago, que eu vou chamá-lo de meio-irmão de Jesus. Esse Tiago só reconheceu Jesus depois que ele ressuscitou. Então ele verdadeiramente entendeu de quem se tratava esse meio-irmão que ele tinha, né? E o plano soberano que Deus tinha através da vida de Jesus para toda a humanidade. Tiago, irmão de Jesus, se tornou um seguidor, um discípulo de Jesus e um grande homem responsável também pelo surgimento da igreja primitiva e de anunciar as boas novas de salvação e o evangelho de Cristo. E foi ele que escreveu a carta de Tiago que encontramos no Novo Testamento. Por sinal, uma leitura que eu recomendo, onde nós encontramos lições e conselhos muito práticos para a nossa vida diária. Com certeza vamos aprender muito com a carta de Tiago. Lembrando que Jesus, ele andava sempre no meio das multidões. Existia um grupo de cerca de 70 pessoas que o acompanhavam, mas dessas 70 pessoas chegou um momento em que todos eles que eram seus seguidores e seus discípulos, Jesus selecionou um grupo de 12 homens que se tornaram os seus apóstolos. E esses 12 homens foram treinados pelo próprio Jesus para que quando Jesus não estivesse mais aqui na terra, eles seriam as pessoas que iriam então se encarregar de formar a igreja, de falar do amor de Cristo e de anunciar as boas novas de salvação. E coincidentemente, nesse grupo de 12 homens existiam 2 Judas e 2 Tiagos. Um dos Judas era Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. E outro Judas era um que a Bíblia fala que era filho de um Tiago. Mas também não é esse Tiago o nosso personagem de hoje. Então ainda nós temos 2 Tiagos, 2 discípulos de Jesus. Um deles era conhecido como Tiago, filho de Alfeu, ou também conhecido como Tiago Menor. Esse termo menor aqui não é usado no sentido pejorativo da palavra, é porque provavelmente esse Tiago, filho de Alfeu, ele não era tão próximo de Jesus no meio desses 12 apóstolos. E ele não é também o nosso personagem de hoje. Quem é o nosso personagem de hoje é Tiago, apóstolo de Jesus, filho de Salomé e Zebedeu. E ele era irmão do apóstolo João. Sim, nós já temos aqui no Nós na História, os últimos 2 vídeos, nas últimas 2 semanas, eu falei sobre o apóstolo João e o apóstolo Pedro. De propósito, hoje eu vou falar sobre Tiago, para nós termos então esses 3 apóstolos mais chegados de Jesus Cristo. Porque dentro do grupo dos 12, Jesus teve 3 grandes amigos, 3 grandes homens que tiveram o privilégio de viver momentos muito especiais com Jesus. João, Pedro e Tiago, o nosso personagem de hoje. Então já sabemos que Tiago era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de João, e ele era de profissão pescador, pois ele e seu irmão João, Pedro e também André eram sócios nos negócios da pescaria. E quando Jesus chamou eles para segui-lo, Jesus disse que os transformariam em pescadores de homens. Uau, que linda essa expressão que Jesus usou, né? Para chamar esses homens, que eram pescadores e se tornariam pescadores de homens. E isso realmente aconteceu. Esses 3 apóstolos e Tiago, eles tiveram a oportunidade de viver momentos especiais, como na transfiguração de Jesus, onde eles também viram Moisés e o profeta Elias. Eles participaram da oração do Getsêmani. Tiago também estava presente na última Páscoa e Santa Ceia que Jesus realizou com seus apóstolos e onde Jesus lavou os seus pés. Tiago esteve presente na ressurreição da filha de Jairo e ele se tornou um grande homem também transformado pelo poder de Jesus e pelos ensinamentos que ele recebeu do próprio Jesus. Tiago, ele tinha um temperamento parecido com o de Pedro.
Ele também era um homem um pouco explosivo, um pouco afoito, muito franco em suas palavras, o que com certeza rendeu a ele grandes inimigos. Mas, assim como Pedro, que foi modelado, né, teve o seu caráter transformado por Jesus e o seu temperamento também, a mesma coisa aconteceu com o apóstolo Tiago, que foi transformado por Jesus. Se nós fôssemos definir Tiago em uma palavra, nós poderíamos dizer intensidade. Só que toda a intensidade de Tiago foi moldada por Jesus e se transformou com certeza com a graça do próprio Jesus, que foi transformando ele num homem mais amoroso e com certeza um grande também responsável pelo início da igreja, um homem corajoso que anunciou as boas novas de salvação. Nós vimos que Tiago, ele também foi uma pessoa que teve a coragem de entregar a sua própria vida por Jesus. Mas antes disso, eu quero contar para vocês que essa expressão, quando era um usado, que dizia que era filho de, por exemplo, João e Tiago eram filho de Zebedeu. Muito provavelmente o pai dele, a família deles, era uma família de influência e de posses na cidade. A sua própria mãe Salomé, por também ser uma seguidora de Jesus, isso nos dá a entender que ela era uma mulher que naquela época, para poder seguir Jesus, ela devia ter condições e recursos, né, para seguir Jesus e tempo para isso. Então isso nos indica que eles eram de uma família de influência e de posses. E Tiago, com certeza, por ter o temperamento também forte como o de Pedro, ele se tornou também uma espécie de vice-líder do grupo na ausência de Pedro, pois ele é sempre o nome de Tiago, toda vez que Jesus menciona a nomeação ali de todos os 12 apóstolos que ele chamou para segui-lo, sempre depois do nome de Pedro é mencionado o nome de Tiago. E isso indica então a liderança que Tiago também exercia sobre o grupo. E ao contrário do seu irmão João, que João era o de todos os 12, ele era o mais novo, ele foi o último dos 12 a morrer e a sua morte foi a única de forma natural, é o que a Bíblia nos revela. Tiago, ele foi o primeiro dos 12 apóstolos a morrer e ele foi o primeiro a ser martirizado, ele entregou a sua própria vida, ele morreu ao fio da espada por Herodes, Herodes mesmo matou. E aqui a gente vê que, com certeza, em função da vontade de Tiago, né, dessa impetuosidade, dessa intensidade que ele tinha de anunciar as boas novas de salvação, isso começou a incomodar Herodes e foi o primeiro dos 12 discípulos que foi morto, ele foi decapitado. E isso nos deixa uma grande lição de coragem que Tiago teve em enfrentar justamente até a morte por amor a Cristo. Com certeza ele foi um grande homem, um grande líder, um grande responsável pela igreja primitiva, pela expansão da igreja primitiva na época, e nós aprendemos até hoje com ele muitas lições. Ele tinha um lado de seu caráter um pouco arrogante. Numa das discussões entre ele, João e os discípulos, eles estavam, na verdade, à véspera de ter o seu mestre Jesus sendo preso, morto, e eles estavam discutindo quem seria o maior ou o melhor entre eles, aquele que estaria sendo, né, estaria recebendo nos céus um lugar de honra especial ao lado de Jesus. E isso mostra um pouco da vaidade, né? E um pouco da arrogância que talvez esse nosso personagem também tinha. Mas tudo isso foi tratado pelo amor de Jesus, tudo isso foi transformado porque também Tiago se deixou transformar. E eu quero dizer que nós aprendemos muitas lições com esse homem até os dias de hoje. Nós podemos, como Tiago, ter o exemplo da sua intensidade em viver o amor de Jesus, em querer, né, propagar o amor de Jesus, as boas novas de salvação, em entender justamente que esse plano soberano de Deus de ter enviado Jesus, o seu único filho,
para morrer por nós, não diz respeito só à nossa vida nessa terra, que é passageira, mas uma vida eterna que nós vamos viver com o Senhor, que nós podemos ter a oportunidade de passar, né, de onde iremos passar a nossa eternidade. E que toda essa intensidade fez dele um soldado, guerreiro, valente, um homem da linha de frente, que estava ali na frente de todos, o primeiro que entregou a sua vida, o primeiro que foi martirizado. Mas também toda essa intensidade, ela foi brandada, ela foi temperada pela graça de Deus. E que nós também possamos viver intensamente uma vida de propósito na presença de Deus, conhecendo o amor de Jesus, mas que possamos deixar o nosso coração ser moldado, ser transformado pela graça, o amor de Deus e ter a nossa mente também renovada por Deus. E que você tenha gostado de ter conhecido esse Tiago, depois de tantos outros que eu mencionei aqui também. Já nos serve como uma dica de outros Tiagos que existem no Novo Testamento. E até semana que vem com o próximo Nós na História. Um beijo, tchau, até semana que vem.